Não há coisa mais terrível no mundo do que a intolerância, a dificuldade, a incapacidade de aceitar os outros. O racismo é uma forma de intolerância, mas é terrível quando se combinam coisas como racismo e intolerância religiosa. Eu considero tão perigoso para o Brasil a intolerância religiosa quanto o crime organizado. São coisas parecidas. Há uma destruição da teia social, dos laços democráticos, quando a intolerância progride. E ainda pior no nosso caso, aqui no Brasil, é que a gente está vendo que a intolerância se tornou o cavalo de batalha do racismo. E eu acredito que um país como o Brasil, um estado como a Bahia, uma cidade como Salvador, não se pode ser dessa postura de intolerância, de agressão, porque nós temos uma convivência aqui das religiões. Eu acho intolerância um crime, um absurdo, e acho mais absurdo numa cidade como Salvador, a cidade maior contingente de negros fora da África, de respeitar a liberdade de crença das pessoas. Nesse momento, eu diria assim, nós estamos convivendo também na Bahia, na nossa terra, com alguns comportamentos estranhos, né? Pessoas que acham que são donas da verdade, são proprietários da verdade, e quem não segue aquele esquema, aquele jeito, aquele ritmo, aquela liturgia ou aquela religião, é alvo de perseguição. Eu passei por uma situação bastante constrangedora, no mínimo constrangedora. Quando fui iniciada, eu tive que passar um período fora do meu terreiro, né? Eu tive que também manter determinadas condições que foram impostas, né? Condições que deveriam ser cumpridas, resguardos. Uma das situações que eu passei foi o fato de uma professora tentar tirar o meu ojar, tentar descobrir a minha cabeça para ver o que era que eu tinha na cabeça. Mas o mais grave que aconteceu dentro disso tudo foi o fato de nem eu, nem os meus colegas conseguirem darem aula na escola. Porque todos os dias das minhas aulas eu estava em sala de aula, mas tinha pelo menos 15 a 20 alunos fingindo que estavam recebendo o santo. Eu deixei de ser a professora rasta, passei a professora macumbeira. Normalmente a minha postura enquanto educadora era sentar com os alunos, explicar a situação e dar continuidade ao ensino, porque isso faz parte do ensino. Só que eu não podia falar nada, eu não podia me defender, não houve nenhuma cooperação dos colegas. A direção da escola, apesar de ver todo o tumulto que causava na escola, simplesmente não tomou nenhuma posição. As pessoas têm que mais se preocupar em educação, porque eu acho que intolerância é uma falta de educação, é uma falta de respeito, é uma falta de amor para com o outro. É um preconceito que as pessoas têm da diferença. Eu acho que Jesus, Jeová, Javé, Olorum, tenha ele lá o nome que tiver,
Eu acho que ele deu essa diversidade, essa pluralidade. Eu acho que a gente tem que respeitar as diferenças. Os meus colegas não me respondiam boa noite, não falavam comigo, né? E eu passei a ficar isolada. De professora querida, de professora que participava, eu passei a ser adoradora do diabo. Quem é que é agredido pela intolerância religiosa hoje? São justamente os cultos afro-brasileiros. É o negro assimilado ao demônio, ao diabo. É o candomblé, a umbanda, os cultos afros é que estão sofrendo um processo de demonização, há uma caça às bruxas, há uma agressão continuada. Acabei ficando com síndrome de pânico a partir de outubro de 2002. Eu comecei a ser tratada por psicólogos, por psicanalistas, por psiquiatras também. O meu pânico era ir para a escola. Eu continuo fora da escola. Eu continuo e não consigo voltar para a escola. Mas já dei cursos, já fiz palestras em outras escolas, até sobre questões religiosas, mas eu não consigo simplesmente voltar. Ainda estou em tratamento médico, embora isso não tenha o salário que eu ganho como professora não dá nem para pagar a minha psicanalista. E ainda assim eu estou fora de folha, porque acho que eu não tenho problema nenhum. Eu acho que a questão da intolerância religiosa é preciso a gente refletir um pouco mais com relação à questão da cultura, da dominação que os povos sofreram no passado e no presente. Primeiro, acho que é importante a gente ter claro o seguinte, que a religião é um produto da cultura. Todas as culturas produziram e vão continuar produzindo religiões. A questão de Deus extrapola a questão da religião. Eu acho que não há nada igual ao que sofreu o pessoal do candomblé ao longo desse tempo. Nós temos uma história como batistas, uma história de restrições, de preconceito e até de perseguição. Eu acho que até além de nós, e como herança, uma tradição muito maior do que nós, está, por exemplo, o povo de santo, o povo de candomblé, cuja história, né, neste país, e particularmente na Bahia, é uma história que reclama de todos nós, e os cristãos de um modo especial, um respeito muito grande, uma admiração muito profunda e um companheirismo, uma convivência no sentido de que a prática religiosa do candomblé, do povo de santo, seja eminentemente respeitada. Vale ressaltar que o candomblé é uma das religiões que mais respeita, porque sempre nós somos atacados, jamais nós atacamos, e quando nós atacamos é no intuito de defesa, mas constantemente nós estamos sendo atacados. O candomblé é uma religião que respeita o catolicismo, os neopentecostais, jamais ataca, acatamos todas as leis dele, aceitamos muitas coisas que eles estão tirando do candomblé, como agora está surgindo aí sabonete de descarga, coisas que eram usadas no candomblé, banho de descarga, o nosso acarajé agora está sendo vendido por evangélico com o intuito de bolinho de Jesus,
E só que não está levando somente para atacar com palavras, agora está atacando fisicamente, como recentemente tivemos também em uma casa de candomblé no Beiru, que foi atacado com ácido, inclusive um cão do que pertenceu ao candomblé foi queimado com ácido. Esse terreiro já foi instalado aqui no Beiru desde 1972 e só em 26 de setembro de 2001 foi que veio nos acontecer um incidente com os crentes da Igreja Internacional da Graça de Deus. Nas vésperas do dia 27 de setembro, que antecipava o Carolo de São Cosme, e com sal e enxofre, chegaram no nosso portão e começaram a sacudir de maneira assim, agressiva, pedindo que saísse os filhos de Satanás, filhos do demônio, e que essa casa teria que se tornar uma casa de Deus, não uma casa do demônio. E jogaram então os seus salos e enxofre na nossa porta. No portão, ficou uma grande quantidade de enxofre. E nesse momento quem atendeu eles, quem recebeu eles foi o cão que tomava conta da casa no momento, que estava sem ninguém na hora. E eles aí atingiram o cão com um produto corrosivo que caiu sobre o pescoço do animal e começou a ferver. Comportamentos como sair da sua igreja e ir direto a um centro de candomblé, por exemplo, jogar enxofre, dizer que Satanás, saia daí, Satanás está aí, quer dizer, são comportamentos, ou chutar uma imagem sagrada, como houve aquele episódio, né, da imagem de Nossa Senhora Aparecida aqui no Brasil. São comportamentos, a meu ver, que no século XXI não tem mais cabimento, mesmo porque existe todo um pluralismo, tanto cultural quanto religioso, que tem que ser respeitado, seja por quem for. Estava tendo uma festa aqui de Enzila e quando chegou na hora, esse daí entrou com o jornalzinho da Igreja Universal na mão, pelo portão da lateral. O jornalzinho de Deus, olha, toma aqui. Quando a gente percebeu o que estava acontecendo, fomos lá, pegamos ele, pegamos todo o jornalzinho, botamos na mão dele arrumadinho novamente. Eu fiz questão de botar jornal, porque o jornal assim, arrumadinho no bracinho dele, que não estava. E disse, olha, meu filho, você vai procurar a casa certa para você entregar o seu jornal de Deus. Porque todos nós aqui sabemos a palavra de Deus. E sabemos que Deus existe, mas cultuamos Ele como santo. A gente aqui na Casa Branca, nós já sofremos agressões com o pessoal da Universal. O pessoal da Universal já entrou na nossa casa para vir converter a gente aqui dentro do nosso espaço. Quer dizer, isso é uma agressão. A gente jamais sairia daqui de dentro para chegar na Igreja Universal para fazer... Primeiro, que a nossa religião é uma religião de tolerância, não de intolerância. E é absurdo que se fale em nome de Deus, se fale em valores religiosos, agredindo os outros, insultando, condenando. Religião que condena a si mesma. Então é preciso restaurar o respeito mútuo, é preciso estabelecer um diálogo interreligioso, fraterno. Mas isso só pode acontecer se a intolerância for proscrita, for banida. Está acontecendo em alguns locais, até mesmo nas periferias de Salvador, de igrejas tidas como evangélicas, que começam a também fazer uma caminhada tipicamente para o confronto, agredindo, jogando objetos, criticando, com um som, por exemplo, mais alto do que o som daquele grupo que está em procissão, buscando mesmo o conflito, o confronto de pessoas com relação. Quer dizer, isso é inadmissível. As pessoas são livres, elas podem, assim como os evangélicos têm o direito de chegar nas esquinas e ficar fazendo o culto deles e gritando como eles fazem normalmente, a igreja no Brasil, há mais de 500 anos, ela sempre teve esse comportamento de fazer suas procissões. Então acho que tudo isso é educação, acho que começa de dentro de casa. Sem educação não adianta ir para a universidade. Porque não adianta estar com o canudo na mão, ser doutor e não ter educação.
ter conhecimentos, ter cultura e não ter educação, né? Que é o que acontece, que o pastor ele não vem jogar pedra em ninguém, mas ele prepara aquelas pessoas que não têm nenhum esclarecimento, né? Eles fazem uma lavagem cerebral nessas pessoas e usam essas pessoas, só que elas não têm discernimento para saber que estão sendo usadas. Recentemente, esse ano, nós tivemos, em outubro, fomos agredidos em pleno Xirê de Xangô por um grupo de evangélicos que foi espredejar o nosso telhado sagrado, e eu não sei, devido mesmo à proteção dos orixás, que nós não tivemos algum acidente, que nós tivemos na base de mais ou menos 230 telhas quebradas com agressões do evangélico. Você encontra algumas dessas igrejas, especialmente em bairros, né, daqui da cidade de Salvador, que realmente não só fazem restrições, mas até têm um preconceito muito grande e até perseguem, né, trabalhos em terreiros de candomblé, mas isso não caracteriza que seja uma prática batista, né? Eu digo que, de um modo geral, os protestantes, sobretudo os protestantes históricos, mantêm uma atitude de respeito, não é, ao candomblé. E ultimamente nós estamos vivendo um dos dramas piores, que é esse, que querem fazer o quê? Uma guerra santa, coisa que não vai prestar. Vamos ver até que ponto as autoridades vão ajudar para acabar com esse problema da intolerância religiosa. Porque se não tivermos não tomar uma certa providência, não tomar uma decisão ou ser rígido com essa intolerância, vai se virar uma guerra santa. Esse grupo mais recente, sobretudo formado de 30 anos para cá, que alguns historiadores chamam de neopentecostais, que eu prefiro chamar de novos evangélicos, e talvez o exemplo maior seja a Igreja Universal do Reino de Deus, é que se aproveitou, né, de alguma reação de grupos evangélicos e até de grupos católicos, né, fundamentalistas e tradicionais contra o movimento contra os terreiros de candomblé, e investiu nisso aí, investiu até para fins próprios, para benefício próprio, para conseguir poder e prestígio da própria igreja. Não são propriamente igrejas, são empresas eclesiais que estão agredindo o povo dos terreiros. É terrível porque quem são as vítimas? São justamente os adeptos de religiões que trouxeram uma contribuição maravilhosa para o Brasil. A contribuição da tolerância, justamente. Também não pode ficar brigando com as outras crenças, com as outras facções religiosas aí, porque diz que pode dar um lugar ao céu às pessoas, através de dinheiro ou disso daquilo. Deixa eles cuidarem da vida deles, nós cuidamos da nossa. Nós não queremos fazer isso, nós fazemos a nossa parte, e depois o verdadeiro, né, vence, né? Guerra santa, porque de santo não tem nada, né? Então para ficar guerra com ninguém. Então para cuidar do nosso orixá, da nossa vida, e fazer com que as pessoas conheçam o candomblé da forma certa, correta, positiva. Estes que entre nós difundiram a tolerância estão sendo vítimas do ataque da intolerância. É um regresso, é deseducação do povo, a pregação da intolerância. É uma violência feita a todo o cidadão brasileiro, não só aos adeptos do candomblé ou da Umbanda, de outros cultos africanos, mas a todo o cidadão brasileiro. Nós, brasileiros, temos direito ao respeito. Não é possível aceitar um país
em que a liberdade de consciência é contestada, em que se demoniza o outro, em que o racismo é incrementado. E o terreiro hoje passa por momentos difíceis, porque nós tivemos um caso de agressão muito grande de intolerância religiosa na casa. Minha mãe biológica, que é Ialorixá do terreiro, participou do impeachment em 92, a favor da saída do presidente Collor, né? E a foto dela foi publicada na revista Veja, com a chamada que a Ialorixá tinha feito seu despacho e tinha tirado o presidente do poder. Mas depois de 7 anos, eu estava aqui em Itapuã e andando na rua presenciei um jornal, Folha Universal do Reino de Deus, que a chamada inicial era macumbeiros, charlatões, lesam o bolso e a vida de clientes. Isso me interessou por eu ser do candomblé e ser Ialorixá. Peguei o jornal e quando eu abri, tinha a mesma foto da minha mãe, publicada com outra matéria, né? Maculando a imagem da Ialorixá. Não justifica que nós, não é, como evangélicos ou como católicos, como cristãos de um modo geral, ainda alimentemos o preconceito e, em alguns sentidos, até a perseguição contra o pessoal de candomblé. Aí retornei ao terreiro, mostrei a minha mãe, ela ficou assim super chocada, porque quando eu cheguei aqui já tinha 3 pessoas com o jornal na mão, querendo saber se a minha mãe tinha se convertido à Igreja Universal. Então isso chocou demais a minha mãe. E o pessoal da igreja, a Assembleia de Deus, invadiu o terreiro aqui. Aí eles entraram e tentaram exorcizar o meu pai com a Bíblia. E minha mãe, eles arrumaram a Bíblia na cabeça da minha mãe. Isso é caso de polícia. Se a pessoa invade minha casa, é evidente que eu tenho que procurar a autoridade certa. Mas eu fui agredido pela mesma forma. Minha mãe, ela assinou a procuração na quinta-feira, 9 horas da manhã, e na sexta-feira, simplesmente ela saiu e teve um infarto fulminante. Ela veio a falecer. E depois disso, eu tenho um compromisso, porque ela me pediu como filha e como Ialorixá, e acreditar no meu orixá, né? E que é uma luta incansável, que eu venho batendo em portas, procurando pessoas. Em março, agora nós estivemos em Brasília, levei um dossiê para o presidente Lula com toda a história da minha mãe, o Coinonia, que me dá um apoio nesse sentido, que me dá um assessoramento jurídico. Foi um famoso ato de intolerância religiosa, onde a Igreja Universal do Reino de Deus expôs a imagem da Ialorixá em seu jornal com 1 milhão de tiras. A Constituição de 88, ela coloca como um dos pontos fundamentais o direito à liberdade religiosa, de liberdade de crença e de culto. Temos sim essa lei hoje em dia que nos protege, tanto vai proteger a nós que sofremos a agressão, como também a eles se sofressem a agressão. Pensem nos horrores que acontecem no mundo inteiro hoje. Um drama tremendo, não é, que sofre a Palestina, por exemplo. Vejam a que ponto pode chegar a barbárie humana quando o fundamentalismo religioso, quando a intolerância se tornam dominantes. Tanto a Igreja Católica quanto outras religiões passaram por isso, foram vítimas ou também produziram esse comportamento.
esse aí? Seus documentos. Documento? Carteira de identidade. Moço, só vim pagar uma promessa. Por quê? Promessa, seu delegado. Ninguém pediu a sua opinião. Se ele reagir, vai ser pior. Padre, o senhor não pode dizer que é mentira, que eu não fiz essa promessa. Sim. Talvez tenha feito por inspiração de Satanás. Os fatos históricos que temos aí com relação à intolerância religiosa, também, em um certo momento, provocado pela igreja. Mas essa mesma igreja também foi vítima da intolerância religiosa. Na época do Império Romano, por exemplo. O horror do massacre dos judeus, o horror que se verificou com os albaneses étnicos, o horror que se verificou e se verifica no mundo inteiro quando a intolerância é propagada, deve ser um aviso para nós. O que a gente vai ter que um dia prestar conta diante de Deus é como é que nós nos relacionamos, que tipo de mundo nós construímos aqui nessa terra. E não se a gente foi dessa igreja, daquela, dessa religião, daquela religião. Deus não criou religião nenhuma. Nós é quem criamos por uma questão de necessidade humana em termos de expressão da cultura da gente. Graças a Deus, a minha casa de Candomblé, né, a nossa casa branca, até hoje ainda se conserva celebrar missa. Né? A gente sabe que São Jorge é São Jorge e Oxóssi é Oxóssi. Mas por que não respeitar? Isso não proíbe em nada a gente respeitar a Igreja Católica e respeitar. A gente sabe que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas não é tão bom a gente acreditar nos dois na hora da necessidade de pedir a São Jorge e pedir a Oxóssi, né? Pelo menos a gente já tem duas entidades para fortalecer as nossas necessidades, né? Eu acho que, em resumo, né, o grande propósito, né, divino para o ser humano é que o ser humano possa ser feliz. E digo ao pessoal protestante que eu acho que nós precisamos repensar a nossa cristologia. Eu só gostaria que esse depoimento fizesse que as pessoas refletissem a respeito do seu dia a dia. Que haja respeito. Mas eu tenho a impressão que há uma tomada de consciência da sociedade brasileira que vai chegar a tal ponto que esse preconceito vai se desmoralizar por si próprio. E a sociedade vai tomar uma consciência mais de respeito e de tolerância, embora eu não goste da palavra, repito, com relação a toda manifestação religiosa. Garanto que aquelas pessoas que procurar conhecer o candomblé, conviver um pouquinho do candomblé, estudar o candomblé, jamais vai ofender o candomblé e vai começar a respeitar o candomblé. Porque não existe uma das religiões mais linda, mais pura, que só cultua coisas da natureza e não faz mal a ninguém do que o candomblé.